Bom dia para você. Quem tem processo contra a Previdência já pode esperar agilidade judicial depois de um acordo assinado com o Ministério Público. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Marta Geller, advogada especialista em direito previdenciário. Bom dia, Marta. Obrigada por aceitar o nosso convite novamente. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos muito. Olha, os processos de segurados da Previdência contra o INSS, em breve, ganharão agilidade nas conciliações sobre os valores a receber. Na semana passada, o INSS e a Defensoria Pública firmaram uma parceria para evitar que os processos se transformem em ações judiciais. Até o mês de maio, devem começar as primeiras conciliações entre o INSS e a Defensoria Pública da União. Mas serão analisados apenas os casos em que o valor a receber pelo segurado não ultrapasse 60 salários mínimos, o que dá pouco mais de R$40 mil. O acordo só se aplica aos processos administrativos e pretende beneficiar pessoas carentes que não estejam acompanhadas de advogado e sejam isentas de declarar um imposto de renda. A Defensoria Pública da União tem atualmente 3.440 defensores em todo o país. Como são poucos, as equipes serão divididas em tipos de ações, com grupos diferentes, cuidando de processos relativos à revisão de pensões, de aposentadorias ou benefícios a receber. Ainda não há informação de quando começará a ser implantado o atendimento a essas pessoas nas agências da Previdência. Ainda assim, se a tentativa de conciliação não tiver sucesso, o beneficiário poderá entrar com um processo na Justiça. Marta, explica pra gente, então, só as pessoas carentes que não têm condições de ter um advogado e que tentam fazer uma revisão de benefício, pedir a correção de algum erro é que poderão participar desse novo processo aí? E na própria concessão. Então, qualquer pedido que o segurado venha ou seus dependentes venham a fazer em qualquer agência da Previdência Social, se por um acaso houver uma negativa, eles podem procurar a Defensoria Pública da União. O site para você saber o endereço e como fazer para procurar é o www.dfu.gov.br. Vamos repetir? www. D de Defensoria, dpu.gov.br, porque é Defensoria Pública da União. Então, lá você tem o mapa do Brasil e você clica no seu estado e você vai saber o endereço e quem você deve procurar. E eles vão, na verdade, agilizar esse tipo de atendimento nas próprias agências. A própria agência vai indicar para aquele segurado, provavelmente por meio desse convênio, dessa instrução que já foi publicada no Diário Oficial na semana passada, a forma como isso vai acontecer. A gente ainda não sabe como que eles vão instrumentalizar essa defesa do segurado. Para você ter direito a esse tipo de defesa administrativa, isso vale para os processos administrativos. Vamos deixar claro, vai ser difícil, a própria Defensoria reconhece a dificuldade que ela vai encontrar para assessorar todas as pessoas. Por quê, Madi? Porque a média dos benefícios concedidos no Brasil, ele não chega a R$800. O critério para você atender essas pessoas carentes é a renda. Qual é esse critério? É a isenção de imposto de renda. O valor da renda dessa pessoa que vai ter essa assistência gratuita do Defensor Público Federal é de R$ 1.637. Por quê? Porque esse é o valor de isenção, da faixa de isenção do imposto de renda. Se a pessoa ganha mais do que isso, ela pode ter acesso a esse defensor? Talvez sim. Por quê? Porque se ela provar que ela tem gastos muito elevados com remédios, se ela provar que aquele valor que ela ganha, apesar de ser maior do que essa da faixa de isenção, ele é gasto com
para poder a pessoa se manter saudável, né? Então, a pessoa está doente, teve um benefício de auxílio-doença negado, e a gente viu aqui, a gente vê todos os dias aqui no pronto atendimento a quantidade de pessoas que deixam de receber o auxílio-doença, mas elas estão doentes, elas precisam de remédios e elas podem até ganhar mais do que esses 1.637, mas a despesa com remédios e tudo mais fazem com que essa renda haja um desequilíbrio na renda. Então, nesses casos, a Defensoria vai analisar e vai verificar a possibilidade de também estar dando essa assessoria gratuita. O que a gente entende que vai acontecer? Não vão conseguir atender todos. Porque são 3.440 defensores, é isso? No Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Portanto, os benefícios negados são inúmeros. Então, o que as pessoas devem fazer? Elas devem ir ao juizado especial, continuar batendo na justiça se elas não conseguirem a assessoria do defensor público. E a ideia é que haja mais concursos, que as pessoas têm que ter mais pessoas capacitadas e pagas pelo poder público para defender as pessoas carentes, porque a Constituição garante que todo mundo, não importa o critério, não pode ser a renda, tem direito e acesso à justiça, e o acesso à justiça ele é feito por meio de um advogado, no caso, um defensor público pago pela União. O que facilitaria, Madi, e agilizaria a justiça é que se o INSS administrativamente fizesse súmulas, assim como faz a justiça, faz súmulas de acordo com aquilo que já está consolidado, quer dizer, não tem dúvida, aquele benefício que foi negado daquela forma, entrando na justiça, vai dar ganho de causa para o segurado, porque já matéria já está sumulada, significa que o súmula, quando vira uma súmula, significa que qualquer processo que seja ajuizado com aquela matéria vai ter ganho de causa para o segurado. Então, isso já facilitaria. Por quê? Porque ela estaria fazendo adequando aquele entendimento Mas essa é a sua opinião, quer dizer, essa é a minha opinião. Isso seria uma solução também para ajudar a resolver esse problema aí da negativa, muitas vezes infundada, do INSS. Entendi. Olha, o pronto atendimento vai continuar acompanhando esse assunto. A gente espera que não demore muito para que esse processo se inicie, né? Com certeza. Porque a gente recebe aqui inúmeros e-mails sobre esse problema. E normalmente a resposta sua e também de outros entrevistados é: procure a justiça caso você não consiga. Exatamente. Não é? Olha, o Hermínio Antônio Júnior tem 52 anos e ele é de Guarulhos. Ele pergunta: eu quero saber como entrar com um pedido de benefício para minha filha de 12 anos que ficou com deficiência visual e com mobilidade reduzida do lado direito do corpo em consequência de uma meningite. Tá, não são todas as pessoas que têm uma deficiência, são portadores de alguma deficiência, que têm acesso e direito a esse tipo de benefício. Para o deficiente ter direito ao benefício assistencial, que é aquele benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, há o critério de renda per capita familiar, que é de 1/4 do salário mínimo, por pessoa que habita a residência. Portanto, se esse for o seu caso, aí sim você vai ter direito, basta procurar qualquer agência da Previdência Social e fazer o requerimento administrativo. Caso contrário, aí não, aí tem que o critério aí, a renda, a família que tem que prover as necessidades dessa pessoa com deficiência. O Amauri da Luz é de Praia Grande. Ele conta: eu entrei no auxílio-doença em 2005, me aposentei por invalidez em 2007 e o meu salário foi baseado nos últimos 36 meses de contribuição. Eu tenho direito à revisão? Essa informação, ela acha que foi, mas não foi, não, está errado. A média aritmética que foi usada para você não foi dos últimos 36 meses. Por quê? Porque desde 98, quando foi com a emenda constitucional número 20, e depois, logo em seguida, em 99, com a criação do fator previdenciário, o período básico de cálculo foi alterado. Não é mais a média dos 36 últimos meses que resulta na sua renda mensal inicial, e sim 80% das melhores contribuições de julho de 94, que é o plano real, até a data do requerimento administrativo que ela fez, que foi em 2000 e... É ele, o Amauri. Desculpa, Amauri. E que foi depois de 2000. Então, na verdade, se você recebeu o auxílio-doença e depois a invalidez, e está nesse período até 2009, você está dentro desse período que o governo está pagando administrativamente
a revisão, caso você tenha direito. Não são todas as pessoas que fazem jus a essa revisão administrativa que estão sendo pagas para os benefícios por incapacidade. Mas você pode verificar no próprio site da Previdência Social, que é o www.inss.gov.br. Então, não só o Amauri, mas todas as pessoas que receberam benefício por incapacidade até 2009, elas podem entrar no site, coloquem os seus dados e lá elas vão saber se elas estão na lista. Muitas já receberam a carta com a data de previsão de quando vai ser feito o pagamento, inclusive dos atrasados. E muitos, Mari, só vão receber em 2020 e tanto. Então, o que a gente aconselha para essas pessoas? Elas podem ingressar na Justiça para obter esse pagamento antes, porque elas tiveram um prejuízo, o prejuízo foi reconhecido, e se elas optam em ingressar na Justiça, elas vão receber juros, correção monetária, senão elas vão receber aquele valor sem os juros de mora, né? E elas necessitam desse dinheiro. Entendi. Olha, a Adriane Rodrigues é de Lençóis Paulista. Ela conta, eu ouvi falar que existe uma lei que aumenta em 20% o salário para quem é dependente e incapacitado. O meu pai teve um AVC, acamado há 3 anos. A minha mãe sofreu um infarto, pois não podia fazer quase nada. Então, ela paga 2 pessoas para cuidar do meu pai. Eu gostaria de saber se existe essa possibilidade, porque ajudaria muito no pagamento para quem cuida do meu pai. Existe o que a gente chama de grande invalidez, e não é 20% não, como a nossa telespectadora falou, são 25% a mais do valor da aposentadoria por invalidez. Para fazer jus, né, para ter direito à grande invalidez, que é um caso que é como o que ela relata aí, a pessoa está completamente incapacitada, ela precisa da assistência de uma outra pessoa para realizar as necessidades básicas do dia a dia. Então, vestir-se, locomover-se, ir ao banheiro, alimentar-se. Então, para isso tudo, ela precisa de uma outra pessoa para ajudá-la, que é o caso que ela narrou para a gente aqui. Então, nesse caso, tem direito, mas a lei prevê esse pagamento apenas na modalidade invalidez. A aposentadoria tem que ser por invalidez para a pessoa conseguir administrativamente o direito aos 25% a mais, que seria destinado a pagamento dessa pessoa, desse auxiliar. Só que, assim, o que acontece? A jurisprudência, né? Alguns juízes têm dado esse benefício extra para outros tipos de aposentadoria, desde que... mas isso não é uma garantia, é uma tese jurídica de êxito nem sempre garantido, portanto, ela tem que brigar por isso. E ainda os tribunais superiores, nós não temos jurisprudência nesse sentido, de favorecer o segurado que ficou inválido depois de aposentado por tempo de contribuição, por exemplo. Isso está acontecendo muito, Madi, porque as pessoas estão vivendo mais. E aquelas doenças incapacitantes como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, tem algumas doenças que estão aparecendo e muitas delas em idade mais avançada. A esclerose múltipla não, porque pega também jovens, mas a Alzheimer, Parkinson, são doenças que aparecem na velhice. E na velhice a pessoa pode vir a precisar mesmo dessa outra pessoa. Então, existe esse critério e pode ser que o legislador mude e estendendo esse tipo de pagamento a mais, essa majoração de 25% para as outras modalidades de aposentadoria, evitando esse acúmulo de processos na Justiça. Olha, muitas perguntas aqui. O Derneval Fernandes da Silva, ele conta, eu tenho 59 anos, possuo tempo de contribuição suficiente para me aposentar por idade. Atualmente eu pago 11% do salário mínimo, código 1473, e pago de 5 em 5 meses. Eu pergunto, eu posso prolongar esse pagamento uma vez ao ano, apenas para manter o vínculo de segurado? Não, o correto é que ele pague todo mês a contribuição previdenciária, porque não é só a aposentadoria por idade que é o risco, ele está vislumbrando aí uma aposentadoria por idade de um salário mínimo quando ele completar 65 anos de idade. Se fosse mulher, aos 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, tem direito a benefício de um salário mínimo, o cálculo da aposentadoria por idade é 70% dessa média aritmética dos 80 melhores salários de contribuição,
de julho de 94 até a data do requerimento, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, se ele tem os 15 anos, se você puser 1% de cada ano aí, ele vai ter 85% dessa média. Como ninguém pode receber menos que o salário mínimo, então o que acontece? Ele vai acabar recebendo o salário mínimo mesmo tendo contribuído, Madi, com menos, né? Então, assim, não é justo, a lei aí, ela é injusta com aqueles que contribuem todo mês. Mas existe essa possibilidade, a jurisprudência construiu essa tese, então aquele que não paga, tendo preenchido todo esse critério, vai, bate na porta da Previdência, recebe um salário mínimo. O que ele está fazendo? Alguém orientou ele a pagar de 5 em 5 meses. Está errado também. Para você não perder a qualidade de segurado, você tem que pagar 1/3 da carência exigida. Então, 15 anos, você divide por 3, ele teria que voltar a pagar por 5 anos para readquirir a qualidade de segurado. Então, pagar de 5 em 5 meses não significa, ele está pensando já no auxílio-doença. Se ele fica doente, então ele faz esse pagamento, não perde a qualidade de segurado, e aí ele paga 5 meses, então se acontecer algum risco social, ele teria direito ao benefício. São as artimanhas, né, que o segurado usa para poder manter um vínculo com a Previdência e aí receber o benefício. Não que ele não vá ter o benefício negado, acaba tendo o benefício negado num momento de dificuldade, que ele está doente, ele vai ter que entrar na justiça, aí sim ele vai conseguir o benefício se ele provar que realmente está doente, que essa doença não é pré-existente. Ele pode enfrentar uma série de dificuldades porque ele está usando desse artifício de pagar 5 e parar de pagar. E já é tão pouco porque é 11% do salário mínimo. Se ele está exercendo alguma atividade remunerada, mesmo que informalmente, ele pode sim e deve fazer essa contribuição. Existe até a contribuição de 5% para baixa renda, mas procurar pagar, porque o governo está facilitando esse tipo de pagamento, exatamente para evitar que ele tenha o benefício negado e acabe na justiça, aí um processo se arrasta há muito tempo e ele pode ficar até sem a renda e sem poder trabalhar como ele está trabalhando hoje. Luci Ferreira, pelo Facebook, pergunta, gostaria de saber se na aposentadoria especial a pessoa pode agregar tempos, por exemplo, 6 anos como metalúrgico, não sendo seguidos, e 20 anos em laboratório de microbiologia. Pode sim, basta ele ter a documentação hábil, né, que comprove a exposição a algum agente físico, químico ou biológico e que se enquadre naquela categoria que a gente chama de especial, atividade especial. Aí ele pode somar as duas, dependendo da situação, a maioria delas com 25 anos de trabalho, a soma deles vai gerar o benefício especial sem fator previdenciário. A única advertência que a gente faz é que ele, uma vez obtendo esse benefício, deixa de poder trabalhar naquela atividade. Por quê? Porque o legislador quis proteger esse trabalhador. Essa exposição continuada pode causar um dano à vida dele, à saúde dele. Então, é por essa razão que existe a aposentadoria, para proteger esse trabalhador que está exposto a essa atividade de risco. A Débora Oliveira conta, o INSS concedeu auxílio-doença para minha mãe até agosto de 2013, devido à retinopatia diabética, que na época permitia a realização de tratamentos sem esperança de melhora. Os exames foram realizados, já foi constatada a cegueira, não tem mais volta. Mesmo sem vencer o prazo concedido, nós podemos dar entrada na aposentadoria por invalidez? Devido à cegueira, eu deixei o meu trabalho, o meu curso e a faculdade para cuidar dela. E eu tenho como provar. Ela tendo essa alta pré-agendada para agosto de 2013, não significa que ela não vá obter a aposentadoria por invalidez se ela recorrer da alta. Então, quando ela pode fazer um recurso administrativo, 30 dias antes de vencer essa alta, um pedido de prorrogação. Então, ela é uma reconsideração, é um pedido de reconsideração dessa alta que está agendada para agosto de 2013. Um mês antes? 30 dias antes ela já faz esse pedido. Aí o que acontece? Ela vai ser feita uma nova perícia e nessa perícia, constatada a incapacidade, ela vai obter a aposentadoria por invalidez. A outra alternativa, se por acaso for negado esse direito a ela, ou se ela conseguir um agendamento para depois que cancelou o pagamento do benefício, aí sim, aí ela tem interesse de agir. Para ajuizar uma ação na justiça, você tem que ter o quê? Interesse de agir. Tem que haver uma resistência da outra parte. E no caso aí, ela está recebendo um benefício que substitui a renda dela e o fato da filha ter parado de trabalhar para cuidar da mãe
mesmo ela recebendo a invalidez, a filha vai ter que adequar a sua vida, né, arrumando alternativas para continuar exercendo uma atividade e recebendo seu salário sem o prejuízo. Alguém vai ajudar a cuidar da mãe dela. Ela mesma pode ajudar, mas se ela deixar de trabalhar, o valor da aposentadoria para o auxílio-doença, o auxílio-doença é 91% daquela média aritmética que a gente falou aqui, de julho de 94 até a data do requerimento que ela fez no posto da Previdência. Está recebendo o benefício de 91%, vai receber 100% depois, se obtiver a invalidez. Mas isso não impede a filha de continuar o seu trabalho. Claro, você vai falar, mas como eu vou trabalhar se eu tenho que cuidar da minha mãe? Aí já é uma questão social, precisaria ter um assistente social, alguém que pudesse ajudar essa pessoa a viver com essa deficiência. Ela pergunta, Marta, se ela tem direito à porcentagem de 25%, que é o que a gente falou aqui para o cuidador. Ah, sim, aí sim, se ela conseguir a invalidez e ela precisar de uma outra pessoa, é que nem sempre, é que uma pessoa de idade que fica cega já na terceira idade, ela vai ter muito mais dificuldade e provavelmente, com certeza, vai precisar de uma pessoa que auxilie do que um jovem ou de uma pessoa que já nasceu com essa deficiência e já consegue ter a independência dela, ela consegue sair, Porque as pessoas que não enxergam, elas até trabalham, mas no caso de uma pessoa que fica cega com uma idade mais avançada, realmente eu entendo que faz jus, sim, a esses 25%, ela vai provar que ela teve que parar de trabalhar, que ela está ajudando a mãe, e então ela pode contratar com esses 25% uma pessoa para ela poder voltar a trabalhar. Ela pode sim e deve, pode procurar inclusive um assistente social para ajudá-la aí nessa adaptação da vida. Sem dúvida. Olha, a Eliane Ramos, ela conta, o meu pai teve um AVC em novembro de 2006, com 59 anos. Ele não estava trabalhando registrado há 1 ano, por isso não recebeu o auxílio-doença e não teve o direito de se aposentar por invalidez. Desde maio de 2007, ele recebe o BPC. Ele foi enquadrado no artigo 20 da lei tal, do LOAS, né? Este mês ele completa 65 anos. O que eu devo fazer para requerer a aposentadoria? Daí ela completa, a aposentadoria vai ser como a profissão de motorista de 14 anos e 2 meses de registro ou com o salário mínimo? Então, como ele tem 14 anos e 2 meses de registro e recebeu o benefício do LOAS, provavelmente pode ser que ele tenha recebido algum benefício por incapacidade aí, será que não, Madi? Porque ele precisaria fechar os 15 anos para poder ter direito à aposentadoria por idade. Como ele vai completar os 65 anos ainda, ele não entra naquela regra de transição que a gente já falou aqui, que nem sempre os 15 anos são necessários para você obter a aposentadoria por idade aos 65 anos para o homem e aos 60 anos para a mulher. No caso do nosso telespectador, ele tem 14 anos e 2 meses, faltam, portanto, 10 meses para ele completar os 15 anos de carência para obter a aposentadoria por idade. Mas, se ele recebeu algum benefício por incapacidade, como o auxílio-doença, intercalado aí com a remuneração dele, esse período do auxílio-doença, do afastamento, ele é computado para carência. Isso, olha, veja bem, não é lei, isso é construção dos juízes. Os juízes, quando a pessoa entra na justiça pedindo isso, eles dão. Então, o que acontece? Você vai no INSS, nesse caso, eles vão negar o benefício para ele, e aí ele vai ter que entrar na justiça desde que ele tem esse período de afastamento, não é muito, são só 10 meses que estão faltando, ele aí pode obter né, o benefício por idade, que é melhor que o LOAS, porque ainda que seja um salário mínimo, ele vai ter direito ao 13º salário, enquanto que o LOAS, que é o benefício assistencial, não existe 13º salário. Então, ele deve brigar por isso sim. Por outro lado, se ele falta tão pouco, se ele cancela o LOAS por 10 meses e recolhe a contribuição que está faltando, ele pode, quando completar os 65 anos, então receber a aposentadoria por idade no lugar do benefício assistencial, desde que alguém possa provê-lo nesse período de 10 meses que estão faltando. O que não pode, Madi, é fazer a contribuição e receber o LOAS ao mesmo tempo, como com atividade remunerada. Se ele for pagar a contribuição como segurado facultativo, aí ele poderia. Então, ele teria que fazer essa contribuição de 10 meses para poder, então, receber, quando completar 65 anos, a aposentadoria por idade. Muito bem, hoje o Pronto Atendimento fala sobre Previdência Social com a doutora Marta Geller. Depois do intervalo, a gente vai conhecer o caso de um telespectador, um ouvinte,
que teve um problema com um advogado bem sério, não é, Marta? Puxa vida, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta, continue aí. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Marta, olha só, o Aurélio de Carvalho Vieira é de Volta Redonda e ele conta uma situação, no mínimo, espero que não seja tão comum. A aposentadoria dele foi concedida em março de 2006. Aguardo uma resposta há 3 anos de um advogado que cobrou R$20 mil e já lhe paguei R$10 mil, onde está sendo descontado em minha própria conta de aposentadoria um empréstimo consignado de R$5 mil que foi feito na Caixa Econômica, de 60 prestações, para completar os R$10 mil pagos a ele, para fazer a revisão. Ele disse que só trabalharia após pagar metade do valor. Eu peço ajuda no esclarecimento dessa situação, que desde outubro de 2009, data do contrato feito em uma empresa, estou aguardando essa resposta. Ou seja, ele confiou no advogado, isso, empréstimo consignado, Marta, é possível pois isso? Ele foi vítima de um estelionato, Marta, isso é estelionato. Você está primeiro que não se tem a certeza de qual vai ser o êxito da ação. Ele contratou uma ação judicial com base num valor pré-estabelecido, como se você pudesse garantir um êxito e um valor determinado no final da ação. Não é assim, ele pode ter feito um cálculo para esse segurado, verificado que ele teria, em tese, direito àquela revisão com um proveito de R$20 mil, ou alguma coisa desse tipo, e que aí sim, aí é uma coisa. Agora, você dizer que você vai conseguir isso, como você pode garantir isso na justiça? Não é você quem vai julgar, é uma terceira pessoa. Depois ainda cabe um recurso e depois o entendimento dos tribunais podem modificar essa tese. Então, o advogado que diz que a causa é ganha, ele não está agindo corretamente. Segundo, ele fala de uma empresa, ele contratou uma empresa, tem que verificar se essa pessoa que ele contratou é mesmo um advogado. Às vezes ele foi vítima de uma pessoa que se fez passar por um advogado, porque isso não é uma conduta ética e não é isso que a gente aprende nas escolas que se ensinam direito no país. Então, se essa pessoa fez isso, e realmente é um advogado, cabe um processo disciplinar na OAB. De que cidade ele é, Mari? Ele é de Volta Redonda. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele tem que procurar a OAB na cidade dele, em Volta Redonda, fazer essa denúncia do que aconteceu. Ele tem que provar que esse contrato é vinculado a esse empréstimo consignado, porque isso que ele conta aí é muito sério. E ele tem que procurar o Ministério Público do estado dele, do estado do Rio de Janeiro, na cidade dele. Existe a possibilidade, e o Ministério Público ele tem o dever de fiscalizar isso. Ele sendo um idoso, uma pessoa aposentada, existe a promotoria do idoso, que é a responsável para fazer essa defesa. Então, vai por ele e por outras pessoas que possam ter sido vítima desse profissional, porque isso é um estelionato, configura um estelionato, ele usa de um ardil para tirar dinheiro daquela pessoa, ele vende uma coisa que ele não tem. Então, eu prometo para você que eu vou conseguir na justiça os 20 mil, mas você tem que me dar 10 primeiro. E aí, como você não tem esse dinheiro, vamos ao banco, fazemos um empréstimo consignado na sua aposentadoria para pagar os meus honorários. Será que ele tem esse processo judicial distribuído? Ele pode imediatamente cancelar esse... Ele deve cancelar, ele vai receber de volta, e ele vai ter que receber isso de volta, inclusive. Mas aí ele pode ir no banco e falar assim, olha, isso não, aqui... no banco não é então, banco. Porque o banco está de boa fé nessa história, o banco nem conhece esse tipo de contrato. Então, o que acontece? Ele tem que procurar o Ministério Público vai ajuizar uma ação para proibir essa empresa de continuar fazendo isso e ele tem que entrar com uma ação, um defensor público pode, inclusive, ajudá-lo a cancelar esse contrato para receber de volta o que ele pagou e aí sim ele tem que procurar um profissional capacitado, a própria defensoria, para entrar com a ação competente. E se a ação foi distribuída, tem que até verificar se existe o processo. E esse profissional, se for um advogado mesmo, pode até perder o direito de advogar. Bom, eu espero que não seja uma coisa frequente. Na próxima semana a gente volta a falar sobre isso. Bom dia, Marta. Obrigada, bom dia para todos. Pela sua presença aqui. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8 da manhã. Vamos falar sobre problemas da ginástica sem acompanhamento. Nosso tema será medicina esportiva. Bom dia, até lá.